A graça e a paz do nosso Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco ao longo desse dia. Salomão então assume o trono do pai, Davi, dentre as confusões feitas por Adonias na tentativa de usurpar o trono, e começam então os fatos, os acontecimentos, as atitudes de sabedoria de Salomão. No início, a primeira coisa que acontece de importante, que faz toda a diferença no reinado de Salomão, é a oração. A oração que Deus ouve de Salomão e se agrada. Essa faz toda a diferença. Uma oração que é bastante conhecida, vamos ler e vamos entender então qual foi a oração, como foi a oração de Salomão diante de Deus. Salomão amava ao Senhor, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3 também, para quem quer acompanhar. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Como não tinha o tabernáculo pronto ainda naquela época, então os sacrifícios do rei e do povo tinha que ser feito ainda nos altos. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então ele se sentia como uma criança e ele admitia isso. Ele humildemente entendia que ele era novo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aqui está se cumprindo a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que o povo chegaria a um momento que seria como as estrelas, como a areia do mar, incontáveis. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Quem poderia julgar a esse grande povo? Quanto mais Salomão, com 20 anos. Então Salomão, nessa oração, ele pede para que Deus dê sabedoria para ele conseguir cuidar e julgar esse povo. E o fato de Salomão ser um homem, ter feito como as coisas como fez, mostrou a todos que realmente Deus estava com ele. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedisse essa coisa e não pedisse longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que és justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis por todos os dias. Então Deus aqui transforma Salomão, promete a Salomão uma vida de sabedoria, de glórias, de riqueza. Tudo em função de uma oração feita com humildade. Se andares, daí Deus diz mais, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Prolongará também os dias de Salomão, se houver obediência. Despertou Salomão, eis que era sonho. Então Deus falou essas palavras
para Salomão através de um sonho. Despertou Salomão, eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. E aqui nós vamos ter uma demonstração da sabedoria de Salomão, quando a Bíblia nos traz o julgamento da causa de duas mulheres. Lá a partir ainda no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e ao seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Então é uma situação bem difícil de resolver. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Nesse momento, diz a palavra assim: Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Então ela disse: Dai o menino vivo, dai-lhe, dá para ela, dá para outra, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. E a outra dizia: Nem meu, nem tampouco teu, seja dividido. Bom, ficou claro, né? Então respondeu o rei: Dai a primeira ao menino vivo, e não mateis, porque esta é a sua mãe. Então, diante disso, o rei resolveu dar o menino vivo a essa que defendeu o menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Existe uma grande diferença entre nós querermos estar em um determinado lugar e Deus nos colocar nesse lugar. E se nós queremos andar segundo o coração de Deus, abençoado por Deus, nós devemos abrir o nosso coração e permitir que Deus nos mostre qual é a vontade dele na nossa vida. E aí nós estaremos exatamente no lugar aonde Deus quer que estejamos, não aonde nós queremos estar. Isso é chamado propósito. Nós devemos buscar saber qual é o nosso propósito. E dessa forma, buscar de Deus, receber de Deus, entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que junto com esse entendimento vem a bênção de Deus
Está aqui, ó. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos? Ou seja, já que Salomão não escolheu andar da forma que ele gostaria de andar, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, e Deus deu. Ali no final está escrito: viram que havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém, amados? Então vamos entender, Salomão, ele está no lugar que ele deveria estar, que Deus colocou ele. Aqui no lugar de Salomão não está Adonias, que gostaria de estar. Está Salomão, que foi onde Deus gostaria que Salomão estivesse. Então existe uma grande diferença entre querer e Deus nos colocar em determinado lugar. Querer estar e Deus nos colocar no lugar. Eu espero que Deus fale com o teu coração essa manhã. Que Deus abençoe a sua casa. Abra as janelas da sua casa. Abre as janelas do seu coração. Abre as janelas da sua vida para que entre a bênção de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Tenha uma rotina, tenha um relacionamento com Deus. Crie esse relacionamento com Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Não falte saúde na sua casa, não falte a provisão e não falte a paz no seu lar.